Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, Excede Pais e Filhos, um caminho sobremodo excelente. Nós vamos iniciar o capítulo 3, onde nós vamos falar sobre missão pessoal e atitudes. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos então fazer a leitura? Capítulo 3. Missão pessoal. Qualidade não é um ato, é um hábito. Aristóteles. Declaração. Existe algum propósito ou razão de ser para minha existência? Qual seria o propósito de Deus para a minha vida? Nós, os que cremos em Deus como ser supremo pessoal, com seus atributos eternos de sabedoria, bondade, poder e tantos outros, sabemos pelas Escrituras Sagradas que Ele tem propósitos. Não apenas por uma ou algumas das suas criaturas, mas por todas as criaturas à sua imagem. O homem e sua constituição. Nossa breve investigação sobre o homem visa conhecê-lo na sua constituição e nos seus poderes essenciais, os quais os distinguem dos seres irracionais. A ideia mais razoável que o próprio homem tem de sua constituição é que ele se compõe de duas partes principais, corpo e espírito. Um terceiro elemento, a alma, é transitória e só existe mediante a interação do corpo e espírito. A alma, esse terceiro componente, é abstrata, pois sua existência depende da união entre o corpo e o espírito. Isso está claro tanto da narrativa da criação como da decomposição do homem. A criação do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, 7. Desse verso nós entendemos que o homem foi criado a partir de dois elementos, o pó da terra e o sopro de Deus. Um elemento adâmico, ou seja, da terra, e de outro divino, o sopro, que é o espírito. Um corpo inanimado recebe vida a partir do sopro divino. Com a interação do pó e o sopro, houve uma reação, o homem. Pó mais sopro passou a ser a alma vivente. A decomposição do homem. Também da decomposição do homem, nós podemos observar a sua constituição em suas partes principais. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o doou. Eclesiastes 12, 7. Dessa passagem, concluímos que na morte do ser humano, cada parte de sua constituição toma seu destino. O corpo, pó, volta à terra, sua origem. O espírito volta a Deus, sua origem. A alma, que só existe em função da interação do corpo e do espírito, desaparece, pois que é abstrata. Podemos ilustrar essa verdade com a experiência de se misturar permanganato de potássio e glicerina. O resultado é uma reação energética com o surgimento do fogo, o qual perfaz o terceiro elemento. Portanto, assim como Deus, o homem também é um ser pessoal, dotado de atributos que lhe dão essa condição. É por isso que as Escrituras afirmam que o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. A semelhança de Deus no homem significa que também o ser humano é dotado de alguns atributos morais, o que o distingue do irracional. Por exemplo, consciência própria. O ser humano é capaz de conhecer-se a si mesmo, exercendo a faculdade de pronunciar o pronome eu. Assim, o homem, à semelhança de Deus, tem essa consciência de si mesmo. Razão. O homem, em contraste com o irracional,
Como o Criador, tem poderes intelectuais. É capaz de raciocinar, aplicar os princípios da lógica, da análise, síntese e antissíntese e etc. Princípio moral. Todo homem, até o mais completo ateu, é capaz de fazer a distinção entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Natureza religiosa. O ser humano, de tão dotado que é da consciência religiosa, não é capaz de fugir da realidade de Deus. Todo ser humano reconhece a existência de um ser superior supremo. Todo homem tem sede de Deus. Sociabilidade. O homem, criado para exercer relacionamentos sociais e espirituais, não pode viver isolado, nem de Deus, nem do semelhante. Não é bom que o homem esteja só. É evidente que Deus criou o ser humano para viver em família. A semelhança entre Deus e o homem dá-se no espírito, naquilo que é na sua natureza pessoal. Também o homem é moralmente semelhante a Deus. Isso é por causa das qualidades morais que recebeu de Deus, que faziam e ainda fazem parte do caráter de Deus. Deus conserva para sempre o seu caráter, perfeitamente bom, enquanto que o homem corrompeu o seu mediante a queda. Não obstante a degradação do homem pelo pecado, ele conserva a imagem de Deus, de maneira que ele é capaz de fazer decisões morais. O homem é capaz de fazer compromissos morais e livremente cumpri-los ou descumpri-los. Em Miqueias 6:8, há uma exigência de Deus ao homem, e isso mostra que o homem é capaz de responder moralmente aos apelos de Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Cada uma dessas palavras traz nítida ideia de aliança. Elas demonstram uma aliança previamente estabelecida. Do que já vimos até aqui, descobrimos que a aliança compreende 3 elementos, a saber, as pessoas envolvidas, os termos e as promessas. O homem é sempre aquele com quem Deus busca estabelecer sua aliança. Deus nos ama e tem planos insondáveis para cada um de nós. Precisamos iniciar pelo começo de tudo. Será que temos a consciência do porquê fomos criados por Deus, à sua imagem? Para muitos, inclusive cristãos, a vida não passa de uma mera existência, que inicia com o nascimento e termina com a morte. Ignoram ou não entendem o que a Bíblia ensina acerca dessa terrível pergunta que está alojada no íntimo de cada um de nós. Por que existo? Ou, para que estou aqui? A falta de uma resposta adequada simplesmente tem impedido a muitos de atingir seu pleno e total potencial na vida. Todos os que sinceramente desejarem e humildemente buscarem podem encontrar auxílio nas Escrituras Sagradas e descobrir a grande riqueza da graça de Deus em ter concedido a cada um a razão de ser, e assim conhecer e gozar dos maravilhosos planos de Deus. Muitas pessoas vivem em uma enorme confusão e distúrbio por não terem conhecimento do eterno plano de Deus para as suas vidas. Convidamos a todos a uma jornada, ainda que breve, para juntos examinarmos as Santas Escrituras para vermos por que você foi criado, qual o seu papel na vida e como você pode afetar positivamente o seu destino. Todos nós nascemos com um propósito, o que comumente chamamos de missão. Quando lemos no livro dos Começos, Gênesis, descobrimos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, Imago Dei, com atributos pessoais de vontade, direção, inteligência, além de outros. Isso nos mostra que Deus pretendia a utilização do homem para algum propósito, Missio Dei. Como de fato aconteceu,
Quando Deus o comissionou a cultivar e guardar o jardim, além disso, após ter criado também a mulher, Deus comissionou a ambos, como casal, a encher o mundo e a governá-lo. Nossa vida encontra seu real significado a partir da realidade de Deus, e é por nossa fé e a aproximação dele que passamos a desfrutar da certeza do propósito da nossa vida, como consta das Escrituras. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos gerações. Atos 17, 28. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Um dos maiores galardões que recebemos de Deus, ainda neste mundo, é o seu propósito para a nossa vida. Ele conta conosco, ele nos incluiu nos seus planos, ele nos delega responsabilidades e nos incumbe de manifestar seu nome e sua glória ao mundo. O propósito ou a missão pessoal de cada um de nós vai muito além de realizar uma agenda das nossas meras tarefas do dia a dia. Antes de tudo, nossa missão primária é a nossa santificação, pela qual nos assemelhamos mais e mais ao nosso Criador. Antes de ser o desempenho de alguma obra, ainda que não a desprezamos, o propósito de nossas vidas é ser e manifestar a imagem de Deus no mundo. O homem como homem e a mulher como mulher, cada um com suas características peculiares, em humildade e pela palavra de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, exibe a glória de Deus. Assim como Jesus manifestou Deus e sua glória ao mundo, também seu semelhante, sua criatura, manifesta essa mesma glória ao mundo. Verificar Jó 17, o que Deus tem para nós como seu povo. Contudo, além do propósito intrínseco de Deus para nós, ele nos inclui na sua agenda de trabalho. Nosso sentimento quanto a esse fato deve ser como o de Paulo quando falava aos líderes da igreja, tal como lemos em Atos 20, de 17 a 21. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e tendo eles chegado, disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós, sempre desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Vamos terminando a leitura por hoje. Desejo a todos vocês um abençoado final de semana e até a próxima.